Boa noite, Tony. Ô, Cirinho, boa noite, tá bom? Bem, tudo em paz. Prazer em Então ter tá você aqui joia. conosco. Oi? Prazer em ter você aqui conosco. Ah, não, eu não poderia deixar de não participar, né, de prestigiar aí a Fernanda, a todos Isso, aqueles que uma vez por mês está aqui contribuindo com o conhecimento, né? isso. Ótimo. É. E Boa, parabéns aí para a equipe também, né? No ensino e ótimo. pesquisa, Ah, não, senão coordenado aí não sairia por nada. você. Obrigado. A turma aqui, a turma monta tudo, fica tudo redondinho. É, maravilha. É isso aí. Cada vez mais nós temos que incentivar o pessoal a participar também, né? E como palestrante e como ouvinte também, né? Com certeza, Tony, com certeza. Mas estamos caminhando, né? É isso aí. A divulgação está sendo feita, estamos tentando colocar isso para fora da Santa Casa um pouquinho. Ah, Aí a gente vai. Bom, uma boa noite a todos. É um prazer imenso a gente estar abrindo mais uma live da Santa Casa, do Grupo Santa Casa de Franca, no mês de julho, cujo tema é hepatite viral. Tema extremamente oportuno, doença de alta prevalência, doença com importante morbimortalidades, doenças, né, com importante morbimortalidades, e que a Fernanda vai poder fazer traçar para a gente um panorama aqui das hepatites virais, das consequências, dos problemas que pode advir desse tipo de patologia. A gente tem feito, conforme a gente estava conversando agora há pouco aí, uma live mensal. O intuito dessa live é trazer conhecimento de uma maneira geral sobre temas importantes da saúde pública, para que a gente possa divulgar, inclusive para fora da Santa Casa, para os nossos colaboradores, para a população em geral, que possa ter interesse naquele tema e a gente poder, assim, prestar um serviço à nossa comunidade altamente valoroso, porque as pessoas, quando têm noção das patologias, a noção do que pode fazer, de como essas patologias podem se apresentar, essas doenças, quais as complicações que podem surgir, e às vezes as pessoas estão passando desapercebidas dessas situações, então a gente está fazendo um alerta e traçando um envolvimento da sociedade para que essas patologias possam ser diagnosticadas e tratadas antes de suas devidas complicações. Então, assim, hoje, quem vem falar de hepatite viral para a gente é a doutora Fernanda Junqueira. A doutora Fernanda é médica infectologista e é coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Grupo Santa Casa de Franca. É uma pessoa que vem lutando bastante aí por essas doenças infecciosas, com controle de infecção hospitalar e com resultados bastante interessantes dentro do Grupo Santa Casa. Então, a Fernanda vai poder traçar para a gente um pouquinho aí das hepatites virais, né? Sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco essa noite. A gente vai passar a palavra para a Fernanda e depois, no final, alguns minutos para que a gente possa fazer algumas perguntas e esclarecer algumas dúvidas que, porventura, possam ser respondidas, né? Eu gostaria de agradecer imensamente o grupo do pessoal de colaborador do Departamento de Ensino e Pesquisa, da Educação Continuada, do grupo de marketing do Grupo Santa Casa, que é quem faz isso tudo acontecer, quem monta toda essa estrutura para a gente, quem monta todo o marketing de divulgação dos temas, das aulas, internamente dentro da Santa Casa, pelos nossos grupos de Instagram, de Facebook. Então, muito obrigado a todos, que sem vocês a gente não conseguiria fazer essas coisas acontecerem e que são bastante importantes para nós e para toda a população e para toda a comunidade. Fernanda, a palavra é sua. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou médica infectologista. Como o doutor Ciro falou, eu atuo no controle de infecção hospitalar do Grupo Santa Casa de Franca e do AME, Franca e Taquaritinga. E faço também a parte de infectologia do ambulatório de DSTs, hepatites, HIV e AIDS, da rede pública de Franca, né? E vou falar um pouquinho sobre as hepatites. Se vocês tiverem alguma dúvida,
ou achar que eu estou falando rápido demais, é só comunicar. Bom, julho, né, o julho amarelo, é o mês de conscientização, então, sobre as hepatites virais. Tá passando? Só para eu ter uma noção se está tudo certo. Sim, para mim aqui está excelente. Ótimo. Bom, só me apresentar um pouquinho, eu sou formada pela Universidade de Ribeirão Preto, eu fiz infectologia na Universidade Federal de Uberlândia, sou, então, médica associada à Sociedade Brasileira de Infectologia, faço o SAI Franca, né, que é o serviço que vê as hepatites virais, além de outras doenças infecciosas aí da rede pública. Sou infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, preceptora do ambulatório de infectologia do 5º ano da medicina da Unifran e médica credenciada da Unimed Franca. Bom, sobre as hepatites, né? As hepatites virais, elas são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, né? Com alta taxa de morbimortalidade, principalmente ao longo dos anos. As hepatites, elas são infecções que atingem o fígado. Podem causar infecções de leve a grave e, na maioria das vezes, de infecções silenciosas, que às vezes o paciente só vai descobrir lá na frente, após muitos anos de infecção, quando ele desenvolve alguma complicação relacionada aí às hepatites. Nós temos 4 tipos, na verdade 5 tipos de vírus, né? Sendo os mais comuns o vírus A, B e C. Existe ainda o vírus D, que ele é bem prevalente na região norte, né, do país, e o vírus Z, que é muito raro no Brasil, é mais encontrado aí na África e na Ásia. E o impacto, né, das hepatites aí no Sistema Único de Saúde no mundo é que eles podem levar aí, além da infecção aguda, a câncer no fígado, a cirrose e todas as complicações. Estima-se, então, que 1,4 milhões de mortes ocorrem anualmente no mundo devido a alguma complicação dessas infecções. E no Brasil, no ano de 2000 até 2019, foram mais de 78 mil óbitos relacionados às hepatites, sendo a hepatite C a maior causadora, né, devido às suas complicações. 76% desses óbitos foram relacionados à hepatite C. Atualmente, então, a gente consegue detectar aí nos centros de triagem, né, nos CTAs, por todo o Brasil, tem os testes rápidos que são disponíveis e gratuitos pelo SUS. A hepatite B, a gente não tem um tratamento, mas a gente tem uma vacina que é ofertada também de maneira gratuita a partir do nascimento, né? A hepatite C, ela não existe uma vacina, mas hoje nós temos um tratamento extremamente eficaz, que também é ofertado pelo SUS, e hepatite A também há vacinação. Então, como eu já tinha falado, são 5 tipos, A, B, C, D e E, e agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Então, sobre a hepatite A, ela é causada por um vírus RNA, pertencente à família Picornaviridae. Ela se replica, né, como os outros vírus, no fígado, e ela é eliminada aí pelas fezes, então tem essa transmissão fecal-oral. Na maioria dos casos é uma doença benigna, mas com um curso aí sintomático ou pouco sintomático. Conforme o aumento da idade, os pacientes podem desenvolver mais sintomas e pode também ter um aumento da letalidade. A transmissão, então, é fecal-oral. O que isso quer dizer? Que é transmitida aí por alimentos, água contaminados, né, com vírus, principalmente nos locais onde tem um nível de saneamento básico diminuído ou que tem aí uma dificuldade aí de higiene pessoal.
Outras formas de transmissão são contatos íntimos, né, como pessoais próximos ou contatos sexuais, principalmente em homens que fazem sexo com homens. E em 2019, se eu não me engano, teve um surto de hepatite A na cidade de São Paulo, relacionada aí aos contatos sexuais e contatos próximos. A hepatite A, né? Então, o vírus da hepatite A, quando o paciente está infectado, ele acaba eliminando grande quantidade no ambiente, através das fezes, o que contribui aí para perpetuar a transmissão no ambiente onde o nível de saneamento é baixo. As crianças, elas podem, após a resolução clínica, podem ainda continuar eliminando esse vírus por até 5 meses. Os sintomas principais são inespecíficos, então podem começar com febre, mal-estar, dores musculares, fadiga, seguidos aí por sintomas gastrointestinais, então o paciente pode apresentar vontade de vomitar, náuseas, dor abdominal, diarreia ou até constipação. Numa evolução da doença, acaba evoluindo aí para uma urina escura, o que a gente chama de colúria, e nessa fase, após essa fase, as pessoas podem apresentar os olhos e a pele com aquele aspecto amarelado, que é o que a gente chama de icterícia. Os sintomas, eles costumam aí aparecer cerca de 2 semanas até 2 meses aí após a infecção, e às vezes os sintomas podem durar pelo menos uns 2 meses também, mas com sintomas frustos de fadiga, astenia, mal-estar, diminuição na alimentação. O diagnóstico é feito aí através de exames de sangue, então através de sorologias, né? Para a gente avaliar a infecção aguda, a gente faz o anticorpo IgM, né, que mostra a infecção inicial, que são os anticorpos anti-HVA IgM. Eles podem permanecer detectados no sangue por até 6 meses, e nos casos que a gente já queira ver se o paciente ou é vacinado ou teve hepatite, a gente usa o anti-HV IgG. Não há nenhum tratamento específico. O importante é orientar o paciente de que é autolimitado, evitar aí medicamentos desnecessários, às vezes medicamentos que podem ter alguma toxicidade aí para o fígado e que possa vir a piorar o quadro do fígado. Raramente a hepatite A ela evolui para uma forma fulminante, é muito raro. E a prevenção principal é a vacina, né? Hoje nós temos uma vacina para hepatite que é altamente eficaz e segura, que pode ser dada na gestação, e ela faz parte do calendário vacinal aí com uma dose aos 15 meses de idade. Outra forma de prevenção, saneamento básico adequado, higiene de alimentos, água tratada e principalmente a higiene das mãos. Sobre a hepatite B. Então, a hepatite B também é causada por um vírus, diferente do vírus da hepatite A, ele é um vírus de DNA, pertencente à família Hepatinavirida. 95% das pessoas adultas que entram em contato com o vírus da hepatite B, eles acabam curando, diferentemente das crianças, né? Crianças, quando elas têm uma transmissão vertical, ou seja, elas pegaram ali no momento do nascimento, 90% dessas crianças evoluem para cronificação, e se ela pegar entre 1 a 5 anos de idade, varia aí até 50% de chances de cronificar. Nos adultos, né, nesses 5% aí que acabaram evoluindo com uma cronificação da doença, 20 a 30% dessas pessoas podem evoluir com cirrose e até câncer no fígado. A hepatite B, diferente, né, por exemplo, da hepatite C, ela pode apresentar um hepatocarcinoma, que é esse câncer no fígado, mesmo sem desenvolver a cirrose. Né? Normalmente, você tem que ter uma alteração celular importante no fígado para desenvolver aí o câncer no fígado. Na hepatite B, por ser um vírus de DNA, eu já posso ter o câncer no fígado antes mesmo de ter uma cirrose.
As principais formas de transmissão da hepatite B é por transmissões sexuais, então relações sexuais sem preservativo com uma pessoa infectada. Transmissão vertical, então durante a gestação e durante o parto, a mãe infectada pode transmitir para o bebê. Por compartilhamento de seringas, agulhas, cachimbos, compartilhamento aí de material pérfuro cortante de uso pessoal, como lâmina de barbear, até escovas de dente, que às vezes tem algum sangramento, alicate de unha, tatuagens em locais que não atendam às normas de biossegurança, colocação de piercing, procedimentos odontológicos e cirúrgicos em locais em que não há esterilização adequada dos materiais, e através do sangue contaminado. Nos dias de hoje, a gente não há esse tipo de transmissão, mas nos períodos aí anterior a 93, né, como não se sabia muito bem, havia esse risco. Sobre os sinais e sintomas. Como nas outras, né, na hepatite A, os sintomas também são inespecíficos, às vezes uma forma silenciosa aí que só vai ser diagnosticado décadas depois da infecção. Mas quando o paciente desenvolve alguns sintomas, e na maioria das vezes ele é autolimitado, é cansaço, tontura, náuseas, vômitos, febre, dor abdominal, mialgias, artralgias também podem ocorrer, diarreia, aversão ao paladar e a icterícia, né, que é o amarelamento aí da pele, dos olhos, mas menos de 1/3 dos pacientes que têm hepatite B acabam evoluindo com icterícia. A hepatite B, ela pode desenvolver uma forma mais grave, que é o que a gente chama de hepatite fulminante. Isso é muito dependente da resposta que o hospedeiro dá. E quando isso ocorre, talvez é necessário aí um transplante hepático, né? O diagnóstico também é sorológico por meio de exames de sangue, né, ou pelo teste rápido. Com tratamento, não há um tratamento específico aí na fase aguda, apenas suporte e sintomáticos. Nos quadros crônicos, a gente tem uma medicação de controle da doença, a gente não entra com tratamento nas formas crônicas para todas as pessoas, apenas se ela faz parte de alguns critérios, porque é um tratamento até o momento para o resto da vida. E no caso aí da hepatite fulminante, pode ser necessário aí até o transplante hepático. A prevenção, a principal, mais segura e eficaz, a vacinação. Gestação e lactação não representam em contraindicação à imunização. A hepatite B, ela está no calendário vacinal infantil. Uso de preservativo em todas as relações, o não compartilhamento de agulhas e objetos pérfuros cortantes. E no caso do bebê, né, exposto à mãe com hepatite B, ou em caso de acidentes biológicos, ou contato sexual com o risco de transmissão de hepatite B, a gente tem a imunoglobulina que pode ser feita. Sobre a hepatite C. Então, a hepatite C, ela é um vírus de RNA, pertencente aí à família Flaviviridae. Diferentemente, então, da hepatite B, a hepatite C, ela cronifica na maior parte dos casos. Então, em cerca de 60% a 80% das pessoas que entram em contato com a hepatite C vão desenvolver a forma crônica da doença. E dessas pessoas que desenvolvem a forma crônica, 20% podem evoluir para cirrose e daí para um hepatocarcinoma. Ela é considerada uma epidemia mundial. Então, no Brasil, em 2016, estimava-se aí 657 mil pessoas tinham a hepatite C e, portanto, tinham indicação de tratamento. E é uma doença em que a OMS quer eliminar, né, do mundo com o tratamento atual. A maior prevalência de hepatite C está aí nas idades acima de 40 anos, porque a transmissão é predominantemente parenteral, ou seja, sangue e fômites aí contaminados com o vírus.
e atualmente nós temos 6 tipos do vírus C, sendo mais prevalente no mundo o genótipo 1, responsável por 46% de todas as infecções pelo vírus C. A transmissão, ela pode ocorrer principalmente parenteral, é contato com sangue contaminado, seja por agulhas, seringas ou qualquer objeto pérfuro cortante, por reutilização e falha de esterilização de equipamentos médicos e odontológicos, equipamentos de manicure, reutilização de material de tatuagem, né, que devem ser todos descartáveis, procedimentos invasivos sem os devidos cuidados de biossegurança, uso de sangue ou derivados contaminados, normalmente isso antes de 93, relações sexuais sem uso de preservativo é menos comum, mas ainda há transmissão, principalmente se o paciente fonte estiver contaminado com outros DSTs. Então, se eu tiver mais de um vírus, né, mais de uma DST aí, eu tenho um risco aumentado, né, durante as relações sexuais de transmissão. E também menos provável, mas que é uma fonte de transmissão da mãe para o bebê durante a gestação ou parto. Os sinais e sintomas. Normalmente, a hepatite C ela não tem sintoma agudo nenhum. Raramente a gente vê uma hepatite C aguda. Normalmente é descoberta em algum exame de rotina ou no caso de um desenvolvimento de alguma complicação, né, como a cirrose, sangramento digestivo, às vezes varizes de esôfago, que são todas complicações. O diagnóstico também é realizado através do teste sorológico, mas diferente, por exemplo, da hepatite B e da hepatite A, que pelo teste sorológico eu já consigo diagnosticar, a hepatite C, o anti-HCV, né, que é a sorologia, se ele for positivo, eu preciso avaliar se esse paciente não foi uma daquelas, né, 40% a 20% de pessoas que curaram espontaneamente. Então, eu preciso fazer, depois que eu vejo um anti-HCV positivo, um teste de carga viral, que é o RNA, para ver se esse vírus realmente está ativo ali, a infecção realmente ela existe no paciente. Hoje, a hepatite C, ela tem um tratamento, que são os antivirais de ação direta, os DAAs, que apresentam uma taxa de cura de mais de 90% a 95%. Hoje, o tratamento, ele, com 8 a 12 semanas, mesmo no paciente cirrótico, tem uma alta chance de cura. Então, essas medicações, elas revolucionaram o tratamento da hepatite C, possibilitando aí uma eliminação do vírus e, portanto, a intenção da OMS de eliminação total da hepatite C. E as pessoas que são portadoras de hepatite C recebem esse tratamento pelo SUS gratuitamente. Então, não há uma vacina, a única forma de prevenção é o não compartilhamento aí, de objetos que podem ter entrado em contato com o sangue, uso de preservativo nas relações sexuais, não compartilhamento de objetos aí usados para o uso de drogas, a mulher gestante fazer o pré-natal para uma detecção precoce, mas o tratamento da hepatite C não está indicado para gestantes, mas após o parto essa mulher deverá e tem que ser tratada. Então, a hepatite D. A hepatite D, então, ela é bem comum no norte do país. Ele é um subvírus, na verdade, ele é um vírus incompleto que precisa do vírus da hepatite B para se replicar. Então, a gente só vai ver hepatite D ou delta se o paciente tiver hepatite B concomitante. Então, ela é considerada uma forma grave de hepatite viral, com uma chance de cronificação rápida, progressiva, uma rápida progressão para cirrose também, e um risco grande para hepatocarcinoma, que é o carcinoma hepatocelular. Estima-se que 15 a 20 milhões de pessoas sejam acometidas pela hepatite D no mundo. No Brasil, então, a alta permanência ali na bacia do Amazonas. As formas de transmissão, então, são iguais à hepatite B,
Então, é por relações sexuais sem preservativo, da mãe para o bebê, compartilhamento aí de seringas, agulhas e cachimbos, compartilhamento de materiais de higiene pessoal que possam ter contato com sangue, tatuagens, procedimentos aí sem uma norma adequada de biossegurança, ou sangue contaminado. Os sinais e sintomas, como nas outras hepatites, pode ter sintomas inespecíficos ou praticamente assintomáticos. Os mais comuns é tontura, náuseas, enjoo, febre, dor abdominal, a icterícia, né, pele e olhos amarelados, a urina escura e as fezes claras, que é a colia fecal e a colúria. O diagnóstico também é baseado aí na detecção de anticorpos anti-HDV, e se a pessoa apresentar um exame reagente, mais a clínica, epidemiologia, a gente tem aí o diagnóstico de hepatite delta. Para tratar a hepatite delta, eu preciso tratar a hepatite B. Forma de se prevenir. Como ela precisa da hepatite B para se replicar, né? Então, se eu tenho a imunização aí para a hepatite B, é uma forma de prevenção da hepatite delta. Uso dos preservativos em todas as relações, o não compartilhamento de objetos de uso pessoal, colocação de piercings, tatuagens em locais com adequada normas de biossegurança e o pré-natal aí adequado nas gestantes. E, por último, a hepatite E. A hepatite E, então, ela é pertencente aí ao gênero Epevírus, da família Epeviridae. Ela causa uma hepatite aguda de curta duração, autolimitada, semelhante à hepatite A. Na maioria dos casos, também com um curso benigno, exceto em gestantes, onde pode ter uma forma aí mais rara, em imunossuprimidos, né? Algum paciente que tem alguma imunossupressão grave, elas podem evoluir aí para uma infecção crônica e com certa gravidade, até o risco de hepatite fulminante. Estima-se aí que 20 milhões há 20 milhões de casos anuais de hepatite E pelo mundo. Não é uma hepatite que tenha dados de prevalência significativos no Brasil, é muito comum na Ásia e na África. Também transmitida, então, por fecal oral, consumo de água contaminada, principalmente em locais com baixa infraestrutura sanitária. Outras formas de transmissão, então, da mãe para o bebê, produtos de sangue, né, contaminados, e ingestão de carne mal cozida ou derivados de animal aí infectado, principalmente o fígado de porco. Sintomas, causa aí autolimitada, geralmente 2 a 6 semanas, causa aí uma hepatite aguda, começa com sintomas inespecíficos, de mal-estar, febre, dor muscular, pode evoluir para náuseas, vômitos, dor abdominal, olhos amarelados, geralmente oligossintomáticas, e na gestante, principalmente, pode evoluir com uma forma mais grave, com hepatite fulminante. O diagnóstico também por sangue, anticorpos, anti-HV e IgM. Não há nenhum tratamento específico, como na hepatite A, é sintomático. E a prevenção, higiene das mãos, higiene de alimentos, saneamento básico adequado. Então, só para resumir, né? A hepatite A transmissão fecal-oral. E como que eu me previno? Lavando minhas mãos, consumindo água tratada, evitando aí esgoto aberto, tendo um adequado saneamento básico. A hepatite B é transmitida por relações sexuais, contato com sangue ou leite materno de uma pessoa doente, mas não é contraindicação ao aleitamento materno. Uso do preservativo em todas as relações, não compartilhamento de objetos de uso pessoal perfurocortantes. E, para as duas, vacinação, melhor prevenção até o momento. E a hepatite C, a transmissão por compartilhamento de objetos de higiene pessoal,
ou relações sexuais sem preservativo, pouco prevalente, mas é possível. A prevenção, não compartilhamento de objetos supérfluos cortantes, uso de preservativo nas relações. Não há vacina para hepatite C, mas tem um tratamento altamente eficaz. Hepatite E, transmissão por relações sexuais com pessoa infectada, da mãe para o bebê, durante o parto, pelo compartilhamento aí de materiais supérfluos cortantes e de higiene pessoal, e a prevenção, como na hepatite B, usar preservativos nas relações sexuais e não compartilhar aí objetos de uso pessoal. Hepatite E, transmissão fecal oral por contato entre indivíduos ou por meio de alimentos contaminados, e a prevenção, lavar sempre as mãos, consumir água tratada. A hepatite D, uma forma de prevenção, vacinação para a hepatite B. Os sintomas das hepatites, então, mais prevalentes, quando presentes, né? Febre, fraqueza, mal-estar, dor abdominal, náuseas, enjoos, vômitos, diminuição do apetite, a urina escura e os olhos e peles amarelados. Como se prevenir? Lavar bem as mãos, cozinhar bem e lavar bem os alimentos, evitar locais de esgoto, uso do preservativo nas relações sexuais, não compartilhar objetos de uso pessoal e vacinação. E dia 28 é o Dia Mundial aí de combate às hepatites virais, então a melhor forma que a gente tem para evitar as hepatites é a prevenção, é a vacinação quando possível. É isso. Alguma dúvida? Por enquanto, não tem nenhuma pergunta, tá? Mas eu tenho uma, doutora. Pode falar. Hepatite é comorbidade para Covid-19? Não, a gente não teve. Lógico que as hepatites crônicas que levaram aí a uma complicação, como a cirrose, isso e o câncer do fígado pode ser uma complicação para a Covid-19. Mas ter hepatite em si não é uma complicação para desenvolver alguma doença mais grave como a Covid. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Fernanda, primeiro te parabenizar pela apresentação, bastante sucinta, mas assim, muito objetiva. Já está acabando. Mostrando as hepatites, as maneiras que a gente vai adquirir a patologia, quais são os sinais e sintomas mais frequentes, como que eu posso combater o que existe, as vacinas, a prevenção, e principalmente as complicações como cirrose hepática, como hepatocarcinoma. Então, assim, são doenças que às vezes a gente só consegue detectá-las quando o paciente se apresenta para a gente com uma complicação dessas mais graves, né? E isso é importante, Fernanda, porque são doenças, elas, quase todos os seus subtipos, altamente silenciosas, doenças que vão complicando a vida do indivíduo, e quando elas se manifestam principalmente pelas suas complicações mais graves. E você conseguiu transmitir isso de uma maneira bastante clara, bastante interessante, para que todo mundo pudesse entender isso e talvez começar divulgar um pouco mais ou pensar um pouco mais nessas coisas todas, né? Eu acho que hepatite é uma doença que a gente ainda depende muito de saneamento básico, a gente depende muito de educação para a higiene pessoal, a gente depende muito de prevenção, depende muito de vacinação, né? Então, assim, um procedimento que a vida toda usou com muita tranquilidade, e infelizmente a gente passou por um período de turbilhão aí, de questionamento de vacinas e de um monte de coisa, e o que a gente vê é que as vacinas realmente funcionam e as vacinas realmente previnem inúmeras doenças graves, inúmeras complicações graves que possam surgir para diante, né? Nós tivemos uma geração aí que hoje está aí na casa dos 60, 70 anos de idade, que teve um envolvimento ou uma incidência muito grande de hepatite C,
e principalmente por conta de compartilhamento de seringas e agulhas, e isso hoje já, creio eu, que deva ter diminuído um pouco, mas a gente ainda vê bastante complicação de hepatite nas nossas enfermarias, né? Então, Hoje, eu acho que... no ambulatório ali, de hepatite C, a maior parte dos pacientes são aí mais de 40 anos, né? Não 100%, né? Mas na grande maioria, mais de 40 anos. E, às vezes, na hora que você vai perguntar sobre a história, às vezes foi muitos falam de uma tal de gluco que tomava para aumentar o aporte físico, que jogava futebol. Alguns lá 30 anos atrás tomaram algum sangue por algum motivo. Então, realmente, eles chegam ali, ou infelizmente numa fase em que a hepatite está avançada, né, que ela já desenvolveu uma cirrose, e dessa cirrose veio uma ascite, uma hemorragia digestiva alta. Então, esse paciente aí, para o sistema de saúde, é muito ruim, porque ele acaba internando e acaba onerando o sistema de saúde. E da hepatite B, a gente já vê pessoas um pouco mais jovens, principalmente por relação sexual, mas, graças a Deus, na grande maioria, acabam curando, né? Nos adultos que não são vacinados. Hoje, a gente já vacina ali desde o nascimento, então o nenenzinho sai do hospital já vacinado para hepatite B, né? E depois vai manter o esquema vacinal. Mas, em contrapartida, nós temos hoje um tratamento muito fácil, muito eficaz de hepatite C. Assim, eu acho que de todos os pacientes que eu já tratei até hoje, eu perdi 2 tratamentos, assim, desses atuais, né, que falharam ao tratamento atual. Mas você trata a hepatite C, você não trata as complicações que a hepatite C causou, né? Então, esses pacientes ainda ficam com a cirrose, vira e mexe descompensam essa parte da cirrose, ou às vezes até trata, mas tem a cirrose e acaba evoluindo para um hepatocarcinoma. Então, realmente são doenças aí que a gente precisa prevenir, tentar prevenir a todo custo, né? Com certeza. E assim, isso é muito interessante quando você fala desse tratamento. Eu costumo dizer que a medicina tem alguns marcos, né? Algumas coisas que mudaram muito a medicina, né? Na minha área, uma delas, a medicação inalatória de broncodilatador com corticoide inalatório revolucionou a vida dos asmáticos, né? Eu costumo citar muito o inibidor de bomba de próton, o primeiro foi o omeprazol, né? Na minha época de residência de clínica, um monte de paciente que ia para fazer cirurgias, eu brinco muito com meus residentes, vocês nunca nem viram falar em Bilro 1, Bilro 2, Y de Rui, não sei o que lá, e um monte de cirurgia que se fazia para úlcera gástrica e hoje não se faz mais por conta dos inibidores de bomba de prótons, né? A hepatite C, quando eu falo dessa geração, nós perdemos inúmeras pessoas que hoje deveriam estar nessa faixa etária dos 60, 70 anos, 50 anos, com hepatite C, que o tratamento era mais ineficaz. Então, drogas desse tipo que mudam, você colocou no seu slide lá, em negrito, em letra maiúscula, cura da hepatite C, que é uma coisa que a gente ficava se questionando, né? Então, são situações na medicina que mudam a história da medicina de uma maneira bastante positiva. Isso é muito interessante para a gente de poder enxergar esse tipo de situação, né? Hoje os pacientes chegam lá e perguntam: a minha hepatite é a pior que tem, né, de hepatite C. Sim, sim. Assim, para mim, hoje a hepatite B é pior, porque eu não tenho cura, eu tenho controle total da doença, eu tenho medicação que eu consigo controlar, mas eu não consigo curar. Da hepatite C eu já consigo curar. Então, hoje, a hepatite B, para mim, é pior que a hepatite C. Sim, ele definiu a hepatite C dele de uma complicação de uma cirrose hepática, de insuficiência hepática, e ele consegue hoje uma cura da sua patologia, né? Alguém tem alguma pergunta para a doutora Fernanda? Oi, doutora. Boa noite, tudo bem? É a Natália. Tudo bom? Tudo bom. Eu queria perguntar uma dúvida só. A doutora falou, né, da hepatite C em relação à cura. Eu queria saber em relação ao resultado do exame, se é igual do VDRL, que fica algum resultado de cicatriz no paciente quando ele dosa ou não, se aparece a carga zerada. Fica. Assim, o anti-HCV, que é o exame que a gente, né, faz aí de triagem, ou às vezes, né,
um anti-HCV sempre vai ficar positivo no paciente que teve hepatite C e foi tratado ou foi curado. Tanto que, para diagnosticar que realmente o paciente seja portador de hepatite C, o teste de triagem é o anti-HCV. Esse anti-HCV sendo positivo, a gente faz o RNA, que é um PCR que vê a quantidade de vírus que o paciente tem. Se o RNA for negativo, ele ou tratou ou curou espontaneamente a hepatite C. Mas sempre que fizer o anti-HCV, esse vai ficar positivo. É como se fosse a cicatriz do FTABS da sífilis. Tá certo, obrigada. Mais alguém? Não, aqui no chat não. Ô, Ciro, Pois não. eu não tenho uma pergunta, não. Mas eu gostaria, novamente, né, de parabenizar toda a equipe aí do Ensino e Pesquisa, né? E também pelo propósito que você trouxe em estar colocando, né, principalmente os nossos profissionais do Grupo Santa Casa, em trazer um pouco do saber deles para compartilhar com a gente uma vez por mês. Então, isso é muito importante. Eu acredito que nós, da diretoria, né, eu, principalmente, fico muito contente, muito feliz, quando vejo a doutora Fernanda, por exemplo, né, uma didática excelente, profundo conhecimento da matéria que ela traz, né? Então, isso a gente fica muito feliz em saber que nós temos um corpo clínico altamente capacitado, né? E também bem informado e bem treinados, né? Na sua profissão. Então, isso é muito bom a gente ficar sabendo, e é através dessas palestras que a gente tem o prazer de estar presente também gostaria de parabenizar a Fernanda, viu, Fernanda? Obrigada. Pela didática, pelo conhecimento que também está nos passando, mas isso é, igual eu estava falando, é muito bom a gente estar participando para a gente poder estar sempre aprendendo, né? E sempre nos informando com relação a todos os temas envolvendo a saúde. Então, eu gostaria só de parabenizar a Fernanda e toda a equipe. Fernanda, parabéns aí mais uma vez, viu? E vamos contar com o seu conhecimento em outros momentos, ok? Muito obrigado por compartilhar aí com a gente. Com certeza, Tony. É um prazer imenso e uma honra para a gente que é diretor clínico da Santa Casa, estamos trabalhando na coordenação do Departamento de Ensino e Pesquisa, de poder trazer pessoas do nível que a Fernanda hoje apresentou para a gente aqui, mostrando à população e aos nossos colaboradores a importância e o peso do nosso corpo clínico, que realmente ele nos honra muito. Realmente, nosso corpo clínico nos honra muito. Muito obrigado, Tony, pela manifestação. Ok, mais obrigado. Alguém? Não, por enquanto não. Bom, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma vez agradecer nominalmente o nosso presidente, Tony Graciano, que está sempre nos apoiando nesses eventos. Isso traz para a gente um alento, uma força a mais, porque mostra que a diretoria do Grupo Santa Casa, na pessoa do Tony, tem nos apoiado muito, apoiado o corpo clínico, apoiado o Departamento de Ensino e Pesquisa, apoiado a educação continuada. Tudo que a gente leva de demanda em relação ao ensino, ao Grupo Santa Casa, a administração da Santa Casa, a diretoria, aos nossos diretores técnicos, tem o mais amplo, mais forte apoio, e isso que faz com que a gente continue lutando e continue trabalhando para que a gente possa melhorar cada vez mais no Departamento de Ensino e Pesquisa, que hoje o ensino hoje é uma missão importante da Santa Casa, e a gente luta para melhorar isso no nosso dia a dia, e a Santa Casa poder transferir para os alunos do internato, para os residentes, para os estagiários dos cursos de enfermagem, de nutrição, de fisioterapia, de psicologia, de todos os cursos que utilizam a Santa Casa, poder utilizar da qualidade do nosso corpo clínico, da qualidade do nosso corpo de colaboradores em todas essas áreas, e a gente formando profissionais num nível diferenciado, e a gente tem notado isso, e a gente tem visto isso nas conclusões dos cursos, nas provas que as pessoas prestam,
no evoluir para as residências médicas, no evoluir profissional das pessoas que retornam a trabalhar dentro da Santa Casa, não só médicos, como enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e assim por diante. Então, assim, isso é muito importante para nós, é muito importante para a Santa Casa, e a gente quer que isso melhore cada dia mais. Então, eu agradeço a presença de todos, e mais uma vez, Fernanda, muito obrigado pela disponibilidade. No momento que eu convidei a Fernanda para fazer essa apresentação dessa live para a gente, ela foi altamente disponível, se colocou totalmente à disposição da Santa Casa, e são de pessoas assim que ombreiam com a gente essa nossa luta, que a gente precisa ter realmente do nosso lado. Fernanda, muito obrigado. De novo, parabéns pela aula, parabéns pela qualidade do que você apresentou, você conseguiu um tema complicado de descrever, de discutir, você conseguiu simplificar isso de uma maneira que a gente pudesse, todos nós entendemos bem a importância da hepatite e a importância de trabalhar contra a prevenção da hepatite. E obrigado a todos pela presença, e aí no mês de agosto a gente volta com mais um tema que será divulgado no decorrer do período agora. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigada, doutor Ciro, obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho aí sobre hepatite, porque é um tema que eu vejo no meu dia a dia muito, e isso dentro do hospital, que a gente vê muito, dentro da UTI, que de vez em vira e mexe chega um ou outro. Então é importante aí ter a consciência da testagem, porque se eu não fico sabendo, uma hora ela vai dar as caras. Então a gente precisa aí conscientizar a população, conscientizar os colegas médicos de que é preciso pedir esse exame, é preciso pensar, né, nas hepatites e nas doenças virais. E então, mais uma vez, obrigada aí pela oportunidade de mostrar um pouquinho. Obrigado a você, Fernanda. Gente, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada, Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, obrigada.